Olá, eu sou o Estevão do canal Templo de Deus e hoje eu quero falar com você sobre um chamado que talvez se pareça muito com a sua própria história. Um chamado que nasceu no meio do medo, da insegurança, do passado mal resolvido e da sensação profunda de incapacidade. Porque antes de Moisés libertar um povo inteiro, ele era apenas um homem quebrado, escondido no deserto, fugindo daquilo que ele acreditava ser o seu maior fracasso. E antes de entrarmos nessa revelação poderosa, eu te peço algo simples, mas espiritual. Deixa o teu like. Se inscreve no canal Templo de Deus e escreve nos comentários "Deus ainda me chama". Porque quando você declara isso, algo começa a se alinhar dentro de você, mesmo que agora você ainda não entenda tudo. A história de Moisés começa muito antes da sarça ardente. Começa num contexto de dor, rejeição e ameaça. Ele nasce em um tempo em que crianças hebreias estavam condenadas à morte. Cresce entre dois mundos. Não se sente totalmente egípcio, nem totalmente hebreu. Carrega dentro de si uma crise de identidade que o acompanha por anos. E quando finalmente tenta agir por conta própria, acaba cometendo um erro grave que o obriga a fugir. Moisés não foge apenas do Egito. Ele foge de si mesmo, foge do passado, foge do peso da culpa, foge da sensação de ter falhado com Deus antes mesmo de começar. E é exatamente nesse ponto que muitos se reconhecem. Porque quantas vezes você já sentiu que perdeu o tempo certo, que errou demais, que estragou o plano, que não há mais volta, que Deus talvez tenha desistido de você? Mas é no deserto, no lugar onde Moisés acreditava estar esquecido, que Deus aparece. Não no palácio, não no auge, não quando ele se sentia forte, mas quando ele estava cuidando de ovelhas, vivendo uma vida simples, silenciosa, longe de qualquer grande expectativa. E isso revela algo profundo sobre o modo como Deus trabalha. Porque Deus não chama pessoas quando elas se sentem prontas. Ele chama quando elas estão vazias de si mesmas. A sarça ardente não aparece para um líder confiante. Aparece para um homem que já não acredita mais em si. E quando Deus chama Moisés pelo nome, ele não ignora o passado dele, mas também não o usa como critério para descartá-lo. Moisés reage exatamente como muitos reagiriam. Com medo, com perguntas, com desculpas. Ele questiona sua capacidade, sua autoridade, sua comunicação, sua identidade. Ele olha para si e só vê limites. E é aqui que Deus faz algo que muda toda a lógica humana, porque Deus não responde exaltando Moisés, ele responde revelando a si mesmo. Deus não diz "você consegue", ele diz "eu estarei com você". Isso muda tudo, porque o sucesso do chamado nunca esteve nas mãos de Moisés, sempre esteve na presença de Deus. E quando entendemos isso, começamos a perceber que Deus não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas disponíveis. O chamado de Moisés nos ensina que Deus não espera que você resolva tudo antes de obedecer. Ele espera que você confie enquanto caminha. Moisés queria garantias, Deus ofereceu presença. Moisés queria segurança, Deus ofereceu direção. Moisés queria se sentir capaz. Deus mostrou que a capacidade viria dele. E essa é uma das verdades mais libertadoras da fé, porque ela quebra a mentira de que só pessoas fortes, prontas e bem resolvidas são usadas por Deus. Na verdade, Deus frequentemente escolhe aqueles que sabem que não conseguem sozinhos, porque esses não roubam a glória, não confiam na própria força e aprendem a depender completamente dele. E é exatamente aqui que precisamos parar e refletir profundamente, porque talvez você esteja vivendo um deserto parecido, cuidando de tarefas que parecem pequenas e repetitivas, sem destaque algum, achando que sua história acabou, quando, na verdade, Deus está apenas preparando o cenário do chamado. O silêncio não significa abandono, o atraso não significa rejeição, o deserto não significa fim. Muitas vezes, é no deserto que Deus trata a identidade antes de revelar o propósito, porque ninguém sustenta um chamado grande
sem primeiro ser quebrado por dentro. Moisés precisou desaprender o Egito antes de aprender a confiar em Deus. Neste primeiro momento, não falamos ainda de libertação, de milagres, de pragas ou de mar se abrindo. Falamos de algo mais profundo. O momento em que Deus olha para alguém imperfeito e diz: eu vou usar você. E se isso aconteceu com Moisés, pode acontecer com qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir, obedecer e dar um passo, mesmo com medo. Porque o chamado de Deus não elimina suas fraquezas de imediato, mas transforma suas fraquezas em instrumentos da graça. E é a partir daqui que a história começa a ganhar forma. Porque depois que Deus chama, nada mais permanece igual. Depois que Deus se revela a Moisés na sarça ardente, o que acontece não é uma resposta imediata de coragem, mas um confronto interno profundo. Moisés ouve o chamado, mas a primeira coisa que emerge do seu coração não é fé, é resistência. Ele começa a apresentar razões pelas quais acredita não ser a pessoa certa, e isso revela algo muito humano. Quando Deus nos chama, Ele toca exatamente na área onde mais nos sentimos fracos. Moisés diz que não é ninguém, questiona sua autoridade diante de Faraó, questiona se o povo acreditará nele, questiona até a própria capacidade de falar. Cada desculpa expõe uma ferida antiga, uma insegurança não curada, um trauma não resolvido. E Deus não se surpreende com nenhuma delas. É importante entender que Deus não interrompe o chamado por causa das dúvidas de Moisés. Ele escuta, responde e permanece. Isso nos mostra que Deus não exige uma fé perfeita para iniciar um propósito. Ele exige apenas disposição para continuar ouvindo. Moisés tenta se esconder atrás do passado, atrás do erro que cometeu no Egito, atrás do tempo perdido no deserto. Mas Deus não negocia o chamado com base na história humana, Ele estabelece o chamado com base no plano eterno. Quando Deus diz: eu vi a aflição do meu povo, Ele deixa claro que o foco não é Moisés, mas aquilo que Ele decidiu fazer através dele. Quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus, Deus responde de uma forma que muda tudo: eu sou o que sou. Essa resposta não é apenas um nome, é uma revelação de natureza. Deus está dizendo que Ele não depende de circunstâncias, não depende de pessoas prontas, não depende de contextos favoráveis. Ele simplesmente é. E quando Deus se apresenta assim, Ele está dizendo implicitamente a Moisés: você não precisa ser suficiente, porque eu sou. Isso quebra a lógica do medo, porque o medo sempre nasce da comparação entre o tamanho do desafio e a nossa capacidade. Mas quando Deus se revela como eu sou, Ele remove essa comparação e coloca a confiança totalmente nele. Mesmo assim, Moisés continua hesitando, e isso é revelador. Deus não escolhe Moisés porque ele é confiante, eloquente ou espiritualmente forte. Deus escolhe Moisés porque ele é quebrado o suficiente para depender. A dependência não é fraqueza no reino de Deus, é pré-requisito. Quem confia demais em si mesmo tende a se perder no processo. Mas quem sabe que precisa de Deus aprende a ouvir, obedecer e ajustar o caminho. Moisés precisava aprender que o chamado não seria sustentado pela sua habilidade de falar, mas pela presença constante de Deus caminhando à frente. É nesse momento que Deus começa a mostrar sinais, não para convencer Moisés de que ele é capaz, mas para provar que o poder vem do alto. O cajado que vira serpente, a mão que adoece e é restaurada. Os sinais não são demonstrações de talento humano, são manifestações da autoridade divina. Deus está ensinando Moisés que aquilo que parece comum, quando colocado nas mãos certas, se torna instrumento de libertação. O cajado de pastor se transforma em símbolo de autoridade, porque Deus gosta de usar o que já está na mão do servo para realizar o que está no coração dele. Existe algo muito profundo aqui para quem está ouvindo agora. Deus não pede a Moisés algo que ele não tem. Ele pede apenas o que ele já carrega.
Isso revela que o chamado não começa com aquilo que você ainda não é, mas com aquilo que você já tem, mesmo que pareça pequeno, simples ou insignificante. O problema é que muitas pessoas desprezam o próprio cajado, desprezam sua história, suas experiências, sua sensibilidade, seu passado, sem perceber que Deus trabalha exatamente a partir disso. Moisés só precisava entregar o que tinha e confiar em quem o estava chamando. E mesmo depois de tudo isso, Moisés ainda pede que Deus envie outra pessoa. Esse pedido final mostra o ápice da insegurança humana. E aqui Deus se ira, não porque Moisés é fraco, mas porque insistir em fugir do chamado também é uma forma de desobediência. Existe um limite entre reconhecer a própria fraqueza e recusar a vontade de Deus. Quando Deus traz Arão para caminhar com Moisés, ele mostra misericórdia, mas também deixa claro que o plano não será cancelado. Deus ajusta o processo, mas não muda o propósito. Tudo isso nos ensina que o chamado de Deus não anula nossas emoções, mas também não se submete a elas. Medo, dúvida e insegurança podem até acompanhar o início do caminho, mas não podem governar a decisão. Moisés ainda não viu o mar se abrir, ainda não enfrentou o faraó, ainda não viu o povo sair do Egito, mas algo já mudou profundamente dentro dele. Ele decidiu dar o primeiro passo, que no reino de Deus, o primeiro passo sempre é o mais difícil, porque ele exige fé antes das evidências. Quando Moisés finalmente decide obedecer e retorna ao Egito, a primeira grande lição que ele aprende é dura e silenciosa. Obedecer a Deus não significa que tudo vai melhorar imediatamente. Na verdade, muitas vezes as coisas parecem piorar. Ele chega cheio de temor, mas também cheio de esperança. Fala com o povo, anuncia libertação, e por um breve momento existe alegria, existe expectativa, existe fé. Porém, quando o faraó é confrontado, a reação não é arrependimento, é endurecimento. A opressão aumenta, o trabalho se torna mais pesado, o povo começa a reclamar, e Moisés sente o peso da responsabilidade cair sobre os seus ombros. É nesse ponto que muitos desistem do chamado, porque existe uma mentira perigosa que circula no coração humano. A ideia de que, se Deus chamou, o caminho será fácil. Mas a Bíblia nunca prometeu facilidade, prometeu presença. Moisés agora não enfrenta apenas Faraó. Ele enfrenta a frustração do próprio povo, a pressão do fracasso aparente, o medo de ter ouvido errado. Ele começa a questionar não o poder de Deus, mas o sentido do sofrimento. Por que o Senhor permitiu isso? É uma pergunta que nasce quando a obediência não gera aplausos, mas resistência. Deus mais uma vez não abandona Moisés. Ele reafirma a promessa, relembra a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e deixa claro que o processo faz parte da libertação. Antes de tirar Israel do Egito, Deus precisava tirar o Egito de dentro de Israel. Antes de derrubar Faraó externamente, era necessário quebrar a mentalidade de escravidão que ainda dominava o povo. E Moisés, mesmo sem perceber, estava sendo treinado para liderar pessoas feridas, instáveis e espiritualmente imaturas. Isso também faz parte do chamado. Aprender a permanecer firme quando as pessoas não entendem o tempo de Deus. Cada praga, cada confronto, cada negativa de Faraó não era apenas um embate político, era uma revelação espiritual. Deus estava mostrando que nenhum poder humano resiste quando ele decide agir. E Moisés começa a perceber algo essencial. Ele não é o protagonista da libertação. Ele é apenas o instrumento. Quem convence, quem confronta, quem julga, quem liberta é o próprio Deus. Isso tira o peso da performance e coloca o foco na obediência. Moisés aprende que não precisa convencer ninguém, apenas obedecer e continuar falando aquilo que Deus manda, mesmo quando ninguém aplaude. É aqui que a história de Moisés começa a tocar profundamente a nossa. Porque quantas vezes você também obedeceu, orou, acreditou, deu passos de fé e, ao invés de melhora, enfrentou resistência, silêncio ou rejeição? Quantas vezes você se perguntou,
se realmente era Deus que te chamou, se valia a pena continuar, se não seria melhor voltar atrás. A caminhada de Moisés nos ensina que o chamado de Deus não é validado pelas circunstâncias, mas pela fidelidade. Quem caminha apenas quando tudo faz sentido, nunca experimenta o sobrenatural. Se essa palavra está falando contigo agora, se essa história está tocando feridas que só Deus conhece, eu te peço algo simples, mas importante. Se inscreve agora no canal Templo de Deus. Quando você se inscreve, você não está apenas apoiando o canal. Você está dizendo que quer continuar sendo alimentado por verdades que fortalecem, despertam e alinham a alma com o propósito de Deus. Muitas pessoas desistem porque caminham sozinhas, mas Deus sempre trabalha através de conexões espirituais. Moisés ainda não viu o final da história. O mar ainda não se abriu. O deserto ainda não começou. A promessa ainda não se cumpriu. Mas algo fundamental já foi estabelecido. Ele não voltou atrás. Ele continuou falando. Continuou obedecendo. Continuou confiando, mesmo quando o cenário dizia o contrário. E é exatamente nesse ponto que o chamado começa a amadurecer, porque Deus não usa apenas quem começa, Ele usa quem permanece. E no próximo avanço dessa jornada, veremos como Deus transforma um homem inseguro em um líder firme, ensinando que a autoridade espiritual nasce na perseverança silenciosa quando ninguém está vendo, mas o céu está registrando cada passo de obediência. A partir desse ponto, algo começa a mudar dentro de Moisés, não de forma repentina, mas profunda. Ele deixa de agir movido apenas pelo medo e começa a se mover pela confiança, construída na presença constante de Deus. Cada vez que ele volta a Faraó com uma nova palavra, não é porque se sente mais forte, mas porque aprendeu que a força não vem do sentimento, vem da obediência. Ele entende que não precisa se sentir pronto para continuar. Precisa apenas continuar mesmo, se sentindo pequeno. É assim que Deus trabalha, não removendo a fraqueza de imediato, mas ensinando a caminhar apesar dela. As manifestações do poder de Deus se tornam mais evidentes, não para exaltar Moisés, mas para revelar quem realmente governa. Os deuses do Egito começam a cair um a um, e cada praga é um lembrete claro de que nenhuma estrutura construída sem Deus permanece de pé. Moisés observa tudo isso de perto e aprende uma verdade que muda completamente sua visão de si mesmo. Deus não está procurando alguém perfeito para agir. Ele está procurando alguém disponível para obedecer. E quando essa disponibilidade é verdadeira, o sobrenatural acontece sem esforço humano. Mesmo assim, Moisés continua lidando com dúvidas internas, porque o chamado não elimina o conflito interior automaticamente. Existem dias em que a fé está firme e outros em que o coração ainda treme. Mas a diferença agora é que ele não recua. Ele não foge mais para o deserto. Ele não se esconde atrás do passado. Ele permanece. E permanecer na vida espiritual é uma das formas mais profundas de fé. Quem permanece mesmo sem respostas demonstra que confia não no resultado, mas em quem prometeu. Essa história revela algo importante para nós. Deus não escolhe pessoas prontas. Ele forma pessoas no caminho. Se você sente que ainda está em processo, isso não é sinal de rejeição, é sinal de treinamento. Se você ainda luta com inseguranças, isso não te desqualifica. Apenas mostra que Deus ainda está trabalhando em áreas profundas da sua alma. O problema nunca foi ser imperfeito. O problema sempre foi desistir antes do tempo. Moisés só se tornou referência porque não abandonou o chamado quando tudo parecia pesado demais. E se essa palavra está falando diretamente com você agora, se em algum momento você se identificou com as dúvidas, os medos ou a sensação de não ser suficiente, escreve aí nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu não vou desistir do chamado de Deus. Essa declaração não é apenas para o algoritmo, é um posicionamento espiritual. Quando você escreve isso, você afirma diante de si mesmo que, mesmo imperfeito, você escolhe obedecer.
Mesmo com medo, você escolhe continuar. Mesmo sem entender tudo, você escolhe confiar. E essa decisão, quando é sincera, muda o curso da história. Com o tempo, Moisés passa a entender algo que no início parecia impossível de aceitar. Deus não chamou apenas para libertar um povo, chamou para transformar um homem. O chamado não era só externo, era interno. Não era apenas sobre tirar Israel do Egito, era sobre tirar a insegurança de dentro de Moisés, a culpa do passado, o medo de errar, a sensação de não ser suficiente. E esse processo não aconteceu de uma vez, aconteceu passo a passo, confronto após confronto, queda de ídolos, silêncio após silêncio, até que Moisés já não precisava mais perguntar quem ele era, porque ele já sabia em quem confiava. A libertação acontece, o mar se abre, o impossível se manifesta. Mas antes disso tudo, algo invisível já tinha sido consolidado: a confiança. Quando Moisés estende o cajado diante do mar, não é um gesto de ousadia humana. É um reflexo de alguém que aprendeu a ouvir, esperar e obedecer. O poder não está no cajado, nem nas palavras, nem no homem. O poder está na presença de Deus que acompanha quem aceita o chamado mesmo sem se sentir pronto. E é por isso que essa história atravessa gerações, porque ela nos lembra que o céu não procura currículos, procura corações disponíveis. Talvez você esteja hoje exatamente onde Moisés esteve no início, se sentindo pequeno demais, quebrado demais, atrasado demais para ser usado por Deus. Talvez o teu passado ainda te acuse, talvez a tua mente ainda te diga que outros são mais capazes, mais preparados, mais espirituais. Mas o chamado de Deus não ignora o passado. Ele o redime. Deus não espera que você seja perfeito para começar. Ele começa para te aperfeiçoar. E quando você entende isso, o medo perde força e a obediência ganha espaço. Se existe algo que a história de Moisés nos ensina, é que o propósito de Deus sempre será maior do que as nossas limitações. Aquilo que Deus decidiu fazer através da sua vida não depende da sua força, depende da sua disposição em dizer sim, mesmo com a voz trêmula. O céu se move quando alguém imperfeito decide obedecer. E quando isso acontece, vidas são libertas, histórias são reescritas e o nome de Deus é glorificado. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Templo de Deus, onde a verdade revela, a fé transforma e a luz vence toda a escuridão. Permanece firme, porque onde há luz o abismo recua.